Nós imaginemos esta cena da palavra de Deus hoje no Evangelho. Jesus está passando pela cidade, muitas pessoas passam por ele, mas naquele dia seu olhar para sobre um homem que ninguém admirava, ninguém elogiava, muito pelo contrário, muitos desprezavam. E o nome dele era Mateus. Bastou um olhar e um convite, segue. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. O Evangelho de hoje nos mostra que Deus continua fazendo isso. Com cada um de nós, Ele passa, olha para nós, nos chama a uma vida nova. Contudo, para acolher este chamado é preciso ter um coração aberto e perseverante. É sobre isso que fala também a primeira leitura. Na primeira leitura da profecia de Oséias, ele está exatamente transmitindo ao povo uma reclamação de Deus. Está dizendo àquele povo que muitos só procuram Deus quando estão em determinados momentos, quando precisam de ajuda, quando as coisas apertam. Mas quando as coisas passam, eles logo esquecem de Deus. O profeta Oséias estava transmitindo essa reclamação, dizendo ao povo exatamente isso. Por isso que na leitura nós escutamos Deus na boca do profeta Oséias comparando a fé daquele povo a uma neblina pela manhã, a um orvalho que logo desaparece quando chega o sol. Quer dizer, é uma coisa sem raiz, uma fé que não tem assim algo mais forte. É uma fé sem perseverança, já que ele estava comparando a uma neblina muito fina, né, que passa logo. Não é difícil reconhecer essa mesma realidade nos tempos de hoje. Há muita gente que só se aproxima de Deus quando surge uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar. Aí fica mais religioso, faz mais promessas a Deus, reza com mais fervor, participa das celebrações, mas quando tudo passa, a tempestade se acaba, aí coloca Deus no lugar secundário novamente, deixa Deus para lá. Eu acho que Deus não deve ser lembrado assim, só nas emergências. Deus deve ser o centro da nossa vida, todo dia. Deus deve ser o centro. Também é exatamente sobre isso que o Senhor afirma: quero misericórdia e não sacrifícios. Através do profeta está na primeira leitura, além de estar no Evangelho, também está na primeira leitura. Quero misericórdia e não sacrifício. Quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não significa que Deus está dizendo que despreza nossos sacrifícios, nossas orações, nossos sacramentos. Não. Mas ele está dizendo que rejeita certa fé que permanece apenas nos gestos exteriores, mas não alcança o coração. Quando Deus diz que prefere a misericórdia mais do que os sacrifícios, está lembrando que o amor verdadeiro, o amor concreto, vale mais do que formalidade. Existem algumas atitudes simples que agradam profundamente a Deus, não é? Visitar uma pessoa que está sofrendo é uma atitude que vale muito mais do que você cumprir regras. Até porque tem gente que conhece a doutrina todinha, conhece a palavra, frequenta a igreja, reza isso, reza aquilo, vai, mas não alcançou essa parte do coração, não transformou o coração. Aí na hora de ajudar, estender a mão a quem está caído, não estende. É como se fosse estéril aquele que aprendeu, não dá frutos. Por isso que o Senhor diz que prefere que a pessoa viva da misericórdia, das coisas de Deus. Quer dizer, que a sua fé transforme o coração e você se torne uma pessoa que cuida, que estende a mão, que
que tem amor concreto. Quem conhece verdadeiramente o coração de Deus não pode permanecer indiferente diante da dor do próximo, diante da dor do irmão. E esta fé perseverante, esta fé concreta, a gente encontra hoje na segunda leitura. É um grande exemplo a segunda leitura de hoje. Vocês vejam, foi feita uma promessa, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão seria pai de uma grande descendência. Agora tem dois problemas fortes aí. Primeiro, Abraão já era idoso. Segundo, Sara, sua esposa, não podia mais ter filhos. Seu útero já era incapaz de ter filhos também, dizia a leitura. Quer dizer, aos olhos humanos, isso é impossível. Qualquer um que olhasse dizia, pare por aí, que essa conversa não está certa. Não é? Mas Deus o prometeu, Abraão acreditou, confiou, esperou contra toda a esperança. E a promessa se realizou. Deus realizou o impossível na vida de Abraão e Sara. Eu acredito que nós também, às vezes, na vida somos tentados a não acreditar, a não esperar. Tem coisa que a gente diz assim, não tem mais jeito não. É uma mãe que o filho está afastado da igreja faz tempo. Ela às vezes pensa assim, eu acho que não tem mais jeito não. Tem tantas situações que a gente às vezes pensa dessa forma. É uma crise no casamento, na família, é um problema financeiro que chegou ali, e aí a pessoa diz, não tem mais jeito. Hoje essa leitura de Abraão quer dizer a cada um de nós que quem coloca sua confiança em Deus, sua esperança não é perdida não. É isso que ele quer dizer. E nós, meus irmãos, nós vivemos num tempo que as pessoas, a maioria já perdeu essa capacidade de esperar, de ter esperança. A maioria só quer assim. Pede agora, de 10 horas da manhã, quando for de 11 horas, se não tiver conseguido, aí já se revolta contra Deus, já se decepciona. Tem que acontecer naquele tempo desejado. Senão eu abandono a fé. Muita gente pensa assim. Abraão hoje está nos ensinando que a confiança em Deus, ela não depende das circunstâncias exteriores. Não depende. A verdadeira fé, ela continua firme, mesmo quando eu não entendo nada. Eu não estou compreendendo as coisas, mas eu continuo firme. Esperando. Eu aprendo a esperar as demoras de Deus. E é justamente essa esperança que também nós encontramos no Evangelho de hoje, neste chamado de Mateus. Aí a gente percebe que Deus é capaz de realizar algo novo, mesmo onde muitos só enxergam fracasso. Aos olhos de muita gente, quem era Mateus? Mateus era um pecador, cobrador de impostos. Uma pessoa que tinha má fama, todo mundo julgava ele, condenava Mateus, mas Jesus olhou para ele de uma forma diferente. Onde todos só viam um pecador, Jesus viu que um homem podia mudar de vida, podia ser um discípulo. Bastou Jesus dizer, segue-me, e Mateus se levantou e começou a ter uma nova caminhada. O mais bonito desta cena é perceber que Jesus enxerga aquilo que os outros não conseguem enxergar. Enquanto os fariseus só enxergavam ali um pecador, Jesus enxergava um discípulo que poderia nascer daquele homem. Enquanto os outros só viam o passado dele, que condenava, Jesus via a possibilidade de um futuro novo. Parece muito conosco, né? Estes fariseus são muito parecidos com a nossa vida. Infelizmente, às vezes nós fazemos exatamente assim. Rotulamos as pessoas, julgamos as histórias, o passado, condenamos os erros, às vezes a gente nem sabe como foi de verdade, a gente já condena. Sempre a gente acredita que não tem mais jeito. É a primeira coisa que vem na nossa mente. Mas Jesus nos ensina hoje, chamando Mateus,
que ninguém está definitivamente perdido. Enquanto houver abertura para a graça de Deus, ninguém está perdido definitivamente. Ninguém. Por isso que depois do chamado que Jesus fez, Jesus foi à casa de Mateus, sentou-se à mesa com ele e com os outros pecadores, e isso incomodou muitos fariseus, porque eles não conseguem entender como é que um homem de Deus pode estar ali no meio de pessoas de má fama. Não conseguiram entender. Aí Jesus disse: o que tem saúde precisa de médico. Isso é para os doentes. Jesus deu uma resposta muito sábia para eles. Jesus aqui ensinou uma coisa muito importante, que ele não se afasta. Deus nunca se afasta de quem errou na vida, de quem entortou um pouco a vida. Deus nunca vai se afastar, muito pelo contrário, eles se aproximam para levantar, para curar e para dar uma nova oportunidade a essas pessoas. E foi isso que Jesus fez com Mateus e continua fazendo conosco. Ainda bem. Porque se for para tirar a primeira pedra, nenhum de nós consegue. E eu digo sempre, ninguém deve pensar: eu não sou digno nem de entrar na igreja por causa dos meus pecados, dos meus erros, das minhas quedas. Não pense assim, não. A igreja é justamente o lugar onde você encontra a misericórdia de Deus. Porque aqui é o lugar onde todos nós carregamos para dentro da igreja nossas fraquezas, nossas lutas, nossas feridas. E é aqui que o Senhor nos acolhe, nos perdoa, nos ajuda a recomeçar. Afinal, todos nós precisamos desse médico que cura não apenas o corpo, mas também a alma, o coração. Entretanto, o Evangelho quer nos alertar para um perigo grande de nos tornarmos semelhantes aos fariseus. Quer dizer, praticar uma religião, mas perder o coração, a compaixão. Conhecer as normas, mas esquecer das pessoas. Falar de Deus, mas deixar de amar como Deus ama. É um grande perigo isso. Hoje Jesus, meus irmãos, nos convida primeiro a olhar para nós. Olhe para dentro. Antes de tirar a trave no olho do outro, é bom olhar para a nossa. É bom se perguntar: eu me encaixo em qual destes personagens? Mateus, que se reconhece pecador e precisava mudar de vida, ou na vida dos fariseus, que já se acham justos e que não se sentem merecedores da misericórdia, ou necessitados da misericórdia. Não sempre essa necessidade de mudança. Onde me encaixo? Então, meus irmãos, que hoje cada um saia daqui com esta certeza, leve para casa essa certeza: Deus não desiste de ninguém. Não desistiu de Abraão. Quando tudo parecia impossível, Deus não desistiu de Abraão. Não desistiu de Mateus quando todos o condenaram. E Ele não desiste também de nós. Então eu digo a você, também não desista de Deus, não.